Bom dia, bom dia, bom dia. Bora pra mais uma live. Eu tô achando estranho, tá escuro, não sei porquê, mas enfim. Simbora pra mais uma live. Já vai conectando aí. Sejam bem-vindas, seja bem-vindo. Vamos conectando. Olá, Eliane, tudo bom? Vou aguardar o pessoal conectar. Vou aguardar o pessoal entrar pra gente começar. Ai. Só mais um pouquinho e a gente já começa. Como sempre, esperar a música tocar e a gente começa a nossa live. Ô Michele, ontem eu não pedi pra você ir embora não, tá? Eu só avisei que era a mesma live, tá bom? Porque vai que você pensa assim, nossa, o cara me mandou embora. Seja bem-vinda, Lu. Guarda mais um pouquinho e a gente já começa. A gente já começa. Você dormiu? Eu queria dormir assim cedo, mas não consigo não. Vamos lá. Só mais um pouquinho, aguardar o pessoal conectar. Se você puder, manda essa live aí, convida mais amigos para que eles possam estar conosco hoje. Hoje nós vamos falar sobre o 2, então só aguardar o pessoal conectar e a gente já começa. Seja bem-vindo, Miro. Vamos só aguardar mais um pouco e a gente já começa. E aí, fizeram ontem o exercício, fizeram as coisas ontem do Planner? Eu fiz, viu? Seja bem-vinda, Jaqueline. Vamos nos conectar hoje, já preparar. Ó, a posição de poder, viu? Simbora então. Só esperar a música terminar, tá, gente? Aí a gente já começa. Linda Midian, se achando a topzera. Dá uma diferença, não dá? Dá uma diferença na parte emocional, não dá? É isso mesmo. Simbora então. Deixa eu abaixar aqui. Se a música estiver muito alta, vocês me avisem. Vamos lá. Hoje é o capítulo 2. É muito importante que antes da live você dê uma meditada no capítulo 2 para você entender o que eu vou falar aqui, tá bom? Vamos lá então. Ó, vou ler aqui para você. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado tão triste na presença do rei. Ele está falando que ele estava chateado, que ele estava triste, que ele estava magoado demais. A gente se sente super, acordar assim é muito mal. Isso mesmo. Ele está falando que ele acordou, ele estava triste e ele teve que levar o vinho para o rei e o rei viu ele triste. O que eu quero falar para você? É natural você estar triste. É natural você viver, você ter um momento de tristeza. Seja bem-vinda, Elaine. É natural você ter um momento de tristeza. Agora, não é natural você ter uma vida de tristeza, tá? É natural você ter momentos de tristeza. Ele tinha perdido os pais, ele veio escravo, então ele estava triste, era uma situação de tristeza. Agora, você viver uma vida de tristeza, isso não é legal. Por quê? Porque isso vai causar problemas, além de causar problemas emocionais, vão causar doença, tá? Primeiro se manifesta no emocional, depois a emoção se aloja na carne, e depois gera problemas não só emocionais como problemas físicos. É muito importante você entender isso. As suas emoções
elas vão causar problemas físicos em você. Seja bem-vindo, Diogo. Muitas pessoas que elas vão no médico e muitos dos problemas delas foi causado por conta da parte emocional, por causa do estresse, por causa da ansiedade, por conta da tristeza. E tem que tomar cuidado, porque uma tristeza natural é uma coisa, só que uma tristeza que não é natural, ela te leva a uma depressão, ok? Então é importante você prestar atenção nisso. Prestar atenção se foi algo real ou se é algo que você está vivendo já faz muito tempo. Então cuidado com isso, tá? Cuidado com a tristeza, porque senão ela pode te derrubar. Então vamos começar assim para você entender. 2. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto está tão triste, se você não está doente? E essa tristeza só pode ser do coração. Ele estava com muito medo. Eu vou ler e vou te explicar o que significa isso daqui. E eu disse: que o rei viva para sempre. Como eu não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas a fogo? E o rei me disse: o que gostaria de pedir? Então orei ao Deus do céu e pedi ao rei. Olha isso, ele se apresentou ao rei triste. Agora, é isso daqui que eu quero que você anote. Não conte os seus problemas para qualquer pessoa. Não declare os seus problemas para qualquer pessoa. Não fica contando os seus problemas para qualquer um. O grande problema de você se dar mal é porque você abre a sua boca para quem não é para abrir. Você conta os seus problemas para quem não é para contar. Para de contar os seus problemas para pessoas que não interessam. Muitas das vezes você tem perdido oportunidades porque pessoas estão ouvindo sobre você o que não deveria ouvir. Você tem falado o que não é para falar. Quantas vezes você já apanhou na vida porque você abriu a boca para pessoas que não deveriam saber sobre o que você está falando? Cuidado, 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 cuidado. Não fica abrindo para todo mundo. Ele abriu para a pessoa certa. Conte para as pessoas certas. Conte para as pessoas certas. Segunda coisa, você pode estar dando ferramenta para o seu inimigo. Tem pessoas que se fazem de bonitinha com você, aí você abre a sua vida, depois essas pessoas pegam tudo isso e jogam contra você. Cuidado, ele soube falar para a pessoa certa, ele soube falar na hora certa, ele abriu a boca para a pessoa correta. Abra a boca para a pessoa correta, use para falar para as pessoas estratégicas. Ele sabia quem ia ajudar ele sabia quem ia se sensibilizar com a situação dele. Se você não souber isso, você está dando ferramenta e munição para pessoas te derrubarem. Porque a pessoa está vendo que você está frágil, a pessoa está vendo que você está num momento delicado, a pessoa está vendo que você está num momento de carência. Óbvio que nós temos momentos de carência. E a pessoa vem, te abraça e você ganha a sua confiança. Você abre todo o seu arsenal para a pessoa e a pessoa pega isso como uma munição e joga contra você para depois te destruir. Então cuidado, porque muitas das vezes você tem declarado os seus sonhos, você tem declarado os seus projetos, você tem falado sobre o seu futuro para pessoas que não acreditam sobre o seu futuro. E lá na frente a pessoa joga isso tudo contra você. É isso que eu tenho falado. Então, não conte seus sonhos para qualquer um. Não conta. Não conta para quem não acredita em você. Porque vai tirar sarro de você, vai menosprezar você, vai tocar na sua parte principal, na sua parte emocional. E isso vai fazer você se sentir chateado. E isso vai fazer você querer parar no meio do caminho. E isso vai te magoar. Sabe por que muitas pessoas não realizam? Porque elas contaram para pessoas erradas. Essas pessoas tiraram sarro de você. Essas pessoas não acreditaram em você. Essas pessoas se moveram pela frustração delas. E às vezes até de uma forma digna, tá bom? De uma forma digna. Por exemplo, um pai, uma mãe, de uma forma digna. O pai e a mãe se frustrou e não quer que o filho se frustre. E aí vai e fala pro filho: não, filho, não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho. Vai pelo caminho da segurança. E aí muitas das vezes você deixa o seu sonho de lado por conta da frustração de outras pessoas, por conta da dor da outra pessoa. Então, não se mova pela frustração de outras pessoas. Não se mova pela experiência negativa de outras pessoas. Não se mova. Óbvio, você tem que pegar aquilo ali como uma experiência. Não errar onde aquela pessoa errou. Não falhar onde aquela pessoa falhou. Mas você não pode se mover segundo a expectativa das outras pessoas.
Eu anotei uma coisa hoje que eu até queria falar, e eu ia começar falando sobre isso. Gerencie expectativa. Gerenciar a expectativa é melhor do que gerenciar a frustração. Gerencia a sua expectativa. Gerencia. Às vezes você está se frustrando porque você está colocando expectativas muito altas, muito absurdas. E aí você se frustra e o nível da sua expectativa vai ser o nível da sua frustração. Então, gerenciar a expectativa é mais fácil do que você gerenciar a frustração. Gerencia. Reduz um pouco. Reduz a expectativa um pouco. Alcançou? Aumenta mais um pouco. Sabe? Mas não tenha uma visão absurda também. Porque às vezes as pessoas são lunáticas, querem uma coisa irreal. Então, sabe? Pé no chão também. Então gerencie. E ele era um copeiro, mas ele sabia que ele tinha condições de reconstruir. Ele tinha condições. É isso, sabe? Vai gerenciando, vai colocando um bloco de cada vez. Aquilo que a gente está falando da frase do Joel. Não precisa acelerar, basta não parar. Um bloco de cada vez constrói uma casa. R$10 de cada vez se guarda, daqui a pouco você tem bastante. Então é um passo de cada vez, E aí as pessoas de fora, elas vão olhar para você e elas vão falar assim, mas o resultado não está aparecendo. Não importa se as pessoas estão vendo o resultado ou não, porque você está na didática. Eu não estou correndo, eu estou andando, eu não estou parado. Eu não estou parado. Não precisa acelerar, basta não parar, não precisa correr. Ande se for necessário, porque o andar vai te levar do mesmo jeito lá. O grande problema é que as pessoas elas intensificam e elas vão numa pegada muito forte e depois elas reduzem de uma forma e param na jornada. Porque tudo começa assim, ó. Presta atenção aqui. Tudo começa assim, ó. Aqui em cima, muita expectativa, muita intensidade, Aí você não alcança o resultado rápido. Isso gera desânimo. E esse desânimo vai aumentando. Você vai paralisando, você vai parando no processo. E aí vai vir a desistência, o desejo de desistir. Quando chega o desejo de desistir, a maioria das pessoas desistem. Por que a maioria das pessoas não avançam, John? Porque elas são desistentes. Por que a maioria das pessoas não alcançam? Não é porque elas não têm habilidade, não é porque elas não têm conhecimento, não é porque elas não têm capacidade, não é porque elas não têm ferramentas. É porque elas desistem. O contrário de vencedor não é perdedor, é desistente. Nós estamos diante de uma galera que desiste de tudo. Começa e não termina. Começa e para no meio da jornada. Mas por que para no meio da jornada? Porque está acelerando demais, sendo que não precisava acelerar. Devia ter vindo num ritmo natural, gradual. E conforme vai fortalecendo, você vai aumentando o ritmo. Conforme vai indo, você vai fortalecendo o ritmo. Só que aí você acelerou porque você estava empolgado, porque você estava todo motivado. É aquela pessoa que começa a faculdade no primeiro dia, vai ser da hora, vai ser sensacional. No terceiro mês já não quer ir mais para a faculdade. Por quê? Porque acelerou. Não precisa acelerar. Vai devagar, mas não para. Vai devagar, mas não para. Vai no seu tempo. Respeita o seu tempo. Respeita o seu tempo. Respeita as suas forças. Respeita. A questão não é parar. A questão que não é o parar. Você pode parar para descansar. Claro que pode. Agora você só não pode desistir. O grande problema é que as pessoas elas correm, cansam e elas desistem. Sendo que não se tratava de desistir, se tratava de parar um pouco para descansar. Tem uma coisa chamada estresse e eustresse. O que é o estresse? Estresse é quando você pega lá na academia lá o peso, aí você estressa o músculo para ele crescer. Aí você tem que descansar aquele músculo para dar tempo para ele se recuperar e ficar forte. Só que você não dá tempo para você descansar. E aí, como você está muito cansado, você desiste. A maioria das pessoas, elas estão aqui, no ponto da desistência. E só vai para o próximo nível quem chega no ponto da desistência e não desiste. Porque aqui a ideia é não acelerar, é continuar e não desistir. Ah, mas o fulano está de fora vendo e está vendo que não está tendo resultado. O problema do fulano, o propósito é meu, sou eu que estou na guerra, sou eu que estou ali, sou eu que estou lutando.
Sou eu que sei para onde eu tenho que ir. É isso. Eu estou incomodado porque a luz está muito, muito escura aqui. E aí eu estou ficando incomodado com isso. Mas simbora. Simbora. 3. Ó, respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se seu servo pode contar com a benevolência do rei, quero que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Ele sabia para onde ele estava indo. Sabe por que muita gente está desistindo? Porque elas não sabem para onde estão indo. A gente falou sobre o planner. Ó, você que está aqui, que ainda não entrou no Telegram, depois que terminar a live, vai lá na bio daqui do Instagram, do meu Instagram, clica no link, entra no grupo do Telegram. Lá vai estar o planner, é o plano de ação que você precisa colocar em prática para que você possa avançar para a próxima fase. Ele sabia para onde ele estava indo. E a primeira lição do nosso planner lá é o que? Visão de futuro. Você precisa ter uma visão de futuro clara. Você precisa saber para onde você está indo. A maioria da galera não sabe para onde está indo. Por isso vive frustrada. Por isso vive na zona de conforto. Por isso vive paralisada. É isso, você precisa ter uma visão clara de futuro. Porque quando eu sei para onde eu estou indo, fica mais fácil as ações que eu tenho que tomar. Quando eu não sei para onde eu vou, eu acabo indo para qualquer lugar. Eu acabo sendo convencido por qualquer pessoa. Eu acabo entrando no projeto de qualquer um. E muitas das vezes o projeto do outro não faz sentido nenhum para mim. Mas o fato de eu não saber para onde ir, eu quero fazer parte de alguma coisa. E esse fazer parte de alguma coisa, olha o que vai tomar. Toma todo o meu dinheiro, toma toda a minha energia, toma toda a minha disposição. E depois passa 2, 3 anos, eu estou frustrado porque eu trabalhei, construí, na verdade não construí nada porque não faz sentido para mim. O que faz sentido para você? Ele sabia onde ele queria ir, ele sabia o que estava doendo no coração dele, e ele ainda disse: se for do agrado do rei, me deixa ir reconstruir os muros de Jerusalém. Ele sabia para onde ele queria ir, ele sabia. Então tenha clareza. Quem não tem clareza vive para agradar outras pessoas. Quem não tem clareza vive na necessidade de aprovação. Quem não tem clareza vive nesse vai e vem, nessa gangorra emocional, aonde uma hora tá bem, uma hora tá mal, uma hora tá bem, uma hora tá mal, uma hora tá seguro, uma hora tá inseguro, uma hora tá confiante, uma hora tá inconfiante. Mas por quê? Porque você não sabe para onde está indo. E se você que já baixou o planner desde ontem e não definiu no seu caderno qual a sua visão de futuro, você só está numa parte emocional. E essa emoção não muda. Essa parte emocional não vai mudar muita coisa. Porque não se trata. O que você precisa não é da parte emocional. Você não precisa estar motivado. Não é motivado que você precisa. Você precisa ter disciplina. O que você precisa não é estar motivado, é ter disciplina. Por quê? Porque tem dia que você não vai querer fazer. Mas aquilo que a gente falou ontem, eu decido, eu me comprometo, eu faço. Eu decido, eu me comprometo, eu faço. Eu decido, eu me comprometo, eu faço. Em nenhum momento eu falei, eu tenho que estar motivado. Motivação é um gás a mais. Motivação é um benefício a mais. Mas estando ou não estando, eu tenho que fazer. Se trata disso. Quer mudar de vida? Você não gosta mais dos resultados que você tem na sua vida? Então comprometa-se com a sua mudança. Comprometa-se com a sua mudança. Ele estava triste, mas ele se comprometeu a reconstruir. Ele se comprometeu a fazer algo grande. Ele se comprometeu a mudar de vida. Aí tem um monte de gente dizendo assim: eu não gosto da vida que eu tenho. Eu não gosto dos resultados que eu tenho. Beleza. Identifica a sua visão de futuro. Comprometa-se, decida e vai para cima. Pronto, e acabou. É só isso. Aí, John, você já falou isso ontem. Sim, nós vamos falar isso daqui 13 dias. Até que isso entre na sua cabeça e você fale: verdade, eu tenho que me comprometer. Eu tenho que me comprometer. Eu tenho que me comprometer porque eu tenho que mudar de vida. É isso. 2. Quando a oportunidade aparecer, quando você se compromete, quando você tem uma visão de futuro, a oportunidade ela aparece. Agora, se você
não se compromete, se você não se prepara, a oportunidade aparece, você toma a decisão errada. Você toma a decisão errada. A oportunidade apareceu para ele. Ele tomou a oportunidade, bateu na porta dele. Ele tomou a decisão certa. Quando você se compromete, a oportunidade aparece. Agora, quando a oportunidade aparece e você não está preparado, você toma atitudes erradas. Você fala besteira. Você fala bobagem. Você pede a coisa errada. Você conversa do jeito errado. E no fim, você fica frustrado. Tá compreendendo? É isso que eu quero que você entenda. Se prepare. Porque a oportunidade vai te pegar preparado. A oportunidade vai pegar você trabalhando. E aí quem está trabalhando, a oportunidade beneficia. Agora quem não está trabalhando, tem problema. É isso. Começa a fazer. Ai, John, mas eu não tenho os recursos. O que você tem na mão, usa o que você já tem. Porque é o que você tem que vai te levar para o próximo nível. 3 aqui, ó. Quem não sabe para onde está indo, desperdiça recursos e oportunidades. Quem não sabe para onde está indo, desperdiça recursos. Quantas pessoas eu já não vi que era para estar muito bem, mas o fato de não saber para onde está indo, desperdiçou seu tempo, desperdiçou as oportunidades, perdeu amizades no meio do caminho, amizades que te levariam para o próximo nível, amizades que colocariam o seu nome lá em cima. Deixa eu te falar uma coisa, tem mesas que você vai sentar que é uma oportunidade. Se você não souber como se comportar, como falar, você nunca mais vai sentar naquela mesa. Quer ver um exemplo? Tem colegas meus que eu não levo para certo tipo de mesa, que muitas das vezes levaria ele para o próximo nível, porque ele não sabe se comportar na mesa, ele não sabe comer direito, ele não sabe se comportar. E desculpa, o seu comportamento fecha portas para você, e muitas das vezes você não entende isso. A forma como você fala. Um dia eu estava falando para uma pessoa, você está até certa, mas a forma como você falou fez você estar errada. Você está certa, você está correta na sua colocação, mas a forma como você falou, você jogou tudo no lixo. Aí a pessoa falou, foi, né, Ana? Eu fui extremamente estúpida, né? Eu falei, sim. E eu estava certa, né? Eu falei, sim. O grande problema é que você não soube se posicionar. Você não soube se posicionar. Se você tivesse tido calma, porque você tinha recursos. Eu falei para ela assim, só levanta a voz quem não tem argumento. E você tinha um argumento, você estava certa e você foi ríspida, você foi ignorante, você foi estúpida e você fechou a porta. Agora você vai ter que ter humildade para reabrir a porta. Às vezes na sua vida você está certo, você tem um recurso, mas a forma como você agiu fechou todas as oportunidades. Ele chegou diante do rei triste, sabendo que podia morrer. Ele foi com humildade e ele pediu, se for do teu agrado, tem como você me mandar? Tem como você me liberar por um tempo para reconstruir os muros? O rei falou, eu vou mandar você, porque eu estou vendo que há verdade em você. O seu posicionamento fecha com o que você está falando. Há congruência no que você está falando. Sabe por que muitas das vezes a gente perde oportunidade? Porque nós não temos congruência. Eu vejo um monte de gente que fala uma coisa, mas não faz. Fala uma coisa, mas a vida é totalmente diferente. Desculpa, gente, eu nunca vi você passar sendo uma nutricionista obesa. Não tem lógica, não fecha. Eu nunca vi um cara que fala sobre finanças, mas tem a vida financeira arrebentada. Não dá, não fecha. Então muitas das vezes as pessoas elas estão te dando ouvido ao que você está falando, mas as suas ações, elas falam muito mais alto do que as suas palavras. As suas ações, elas chamam muito mais atenção do que as suas palavras. Por isso que eu estou falando, trabalhe, porque muitas pessoas vão falar e com outras pessoas vão dizer assim, cara, mas ele trabalha de verdade. Muitas pessoas vão dizer, mas outras vão falar assim, não, mas ele trabalha de verdade. Ó, deixa eu te explicar uma coisa. Por mais que não pareça, tem alguém olhando para você. Por mais que não pareça, tem alguém se inspirando em você. Por mais que não pareça, tem alguém que está falando de você para alguém positivamente. Por mais que não pareça,
Tem alguém que está de olho em você. Tem. Então, acredita em você. Sabe, tem gente, olha isso daqui eu ouvi. Isso daqui eu ouvi da Carol Cantelli. Você aí se desprezando e tem gente querendo ser você. Você aí não achando graça em você e tem gente louco para ser igual você. Você aí com as ferramentas que tem e desprezando as ferramentas que tem e uma galera olhando para você e dizendo assim: eu queria ter as ferramentas que ele tem. Então usa as ferramentas que você tem. Usa, pelo amor de Deus. Ele teve uma oportunidade, a oportunidade bateu na porta dele e ele disse: me deixe reconstruir. É momento de você reconstruir. Reconstruir o quê? Os seus sonhos, reconstruir os seus projetos, reconstruir a sua história. É momento. Ah, mas o fulano, eu errei com o fulano. Tenha humildade, peça desculpas, peça perdão. Ah, mas e se a pessoa não aceitar? Problema dela, sua parte você fez. Não fica presa a um passado. Você errou lá no passado e você está tentando corrigir agora, certo? Você magoou pessoas no passado, beleza, não dá para voltar no passado. Seja humilde agora, se recompõe. Chega na pessoa e fala: eu errei, eu falhei. Ah, mas eu não quero ouvir as suas desculpas. Não tem problema, eu estou aqui me redimindo. Se você não quer, sem nenhum problema, a sua parte você fez. Reescreve a sua história hoje, sabe? Foi uma ferida do passado, precisa cicatrizar. Você precisa fechar essa ferida para poder crescer. O grande problema é que você está cheio de feridas e você não fecha essas feridas. Vou te dar um exemplo: é aquele pai que não fala com a filha, é aquela mãe que não fala com o filho faz mó tempo, e aí só quando o pai ou a mãe está no caixão a pessoa vai querer falar. Você está perdendo tempo. Vai e se reconstrói. Fecha as brechas do seu passado. Fecha aquilo que você fez de errado no seu passado. O quê? Pedindo perdão. É simples. E reconstrói a história a partir de agora. E reconstrói a partir de agora. E recomeça a partir de agora. Todos temos a oportunidade de recomeçar. Ah, mas eu errei no passado. Você não está no passado. O passado já foi. O que interessa é o agora. O agora. O que eu tenho de ferramenta agora. O que eu posso fazer agora. Eu posso fazer agora? Eu posso fazer desse jeito? Então eu vou fazer desse jeito. Pronto e acabou. Ah, mas as pessoas não vão confiar em mim porque elas têm um histórico meu do passado. Então faz um histórico incrível agora no presente, para que lá no futuro as pessoas possam dizer assim: sim, o passado dele foi feio, mas ele é um grande homem, uma grande mulher agora. O que interessa é reconstrução agora. Reconstrução agora. Pede perdão, limpa o seu passado, fica em silêncio e trabalha. Constrói um futuro incrível para que o seu futuro seja maior do que o seu passado. Lembra que eu disse sobre a história do prêmio Nobel? O prêmio Nobel, ele tinha um irmão, o irmão dele morreu. Os jornais da época deram que ele tinha morrido, o cara que criou o prêmio Nobel. E aí colocaram assim: o homem que trouxe destruição e morte para o mundo morreu. Porque ele, o rapaz que criou o prêmio Nobel, ele criou a pólvora, ele criou o explosivo. E aí os jornais da época colocaram que o homem que trouxe muita destruição na vida das pessoas morreu. E quando ele leu aquilo, ele chorou, porque ele falou: caraca, é isso que eu vou deixar de legado? Sendo que quem tinha morrido era o irmão dele. E ele leu e ele falou: nossa, é isso que o povo acha de mim? E aí ele criou o prêmio Nobel. Hoje ele não é reconhecido como o homem que criou a bomba, ele é reconhecido como o homem que criou o prêmio Nobel, o prêmio da paz. Entendeu? Reconstrói a sua história. O que foi, foi. Pede perdão que precisa ser pedido. É isso. Mas não se mova pelo seu passado. Não viva no seu passado. Continuando. Busque por mentores. Busque por mentores. Busque por pessoas que possam fazer você chegar no próximo nível. Esteja próximo de pessoas que te incentivem a chegar no próximo nível. Esteja do lado de pessoas que energeticamente te energizem. De pessoas que acreditam em você, de pessoas que confiam e que têm a mesma mentalidade que a tua, que tem também visão de futuro. Busque por pessoas que já chegaram lá, para que elas possam te direcionar também. Continuando. Se você puder, clica nesse aviãozinho aí e convida mais 2 pessoas, para que a gente possa alcançar mais pessoas hoje. O 6.
6 ele diz o seguinte: então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo leva a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com ele e ele concordou que eu fosse. Toda meta tem um tempo de análise. Toda meta tem um tempo de análise. Sabe por que as pessoas abandonam suas metas? Porque elas não têm um tempo. Toda meta é atemporal. Você tem que colocar um tempo de início, meio para analisar e fim. Se não está dando certo, é porque você não analisou, não teve tempo para você analisar. Beleza, o que eu estou fazendo não está dando certo. É aquela pessoa que coloca um planejamento: em 3 meses eu vou emagrecer. Aí vai para academia certinho, mas não ajusta a alimentação. Aí almoça no horário errado, come do jeito errado, come da forma errada e fica reclamando. Não era para você ter desistido, era para você ter analisado e reorganizado a estrutura da sua meta. Era só isso. Toda meta tem um tempo. Ele pediu para o rei perguntou para ele: quanto tempo vai levar a viagem? Ele falou: vai levar 52 dias, tantos dias. E ele foi. Agora você coloca uma meta, não tem prazo de análise, não tem prazo para final, e por isso que você vive nesse ciclo, onde nada muda, onde nada transforma, onde sempre você está no mesmo, porque você não tem uma análise. Você precisa ter um tempo de análise. Você precisa ter um tempo de análise. Entendeu? Eu dei o tempo, eu analiso, eu corrijo o que está errado e eu coloco mais energia, coloco mais força, coloco mais disposição para que eu possa crescer. Coloco mais foco, coloco mais foco. O que está faltando para você é foco. É foco, é olhar aqui, ó. É aqui no meu objetivo e colocar força, ter dedicação, ter empenho. É aqui. Só que você desfoca, você fica distraindo-se com coisas que tiram a sua visão do foco. Coloca foco. Ó, eu coloquei 30 dias, beleza. Em 30 dias, chegou os 30 dias, eu analiso. Eu avancei, eu parei, eu tô indo adiante, eu tô ficando para trás. Não, beleza, eu tô conseguindo avançar. Então eu continuo. Tem coisa errada, então eu ajusto. É simples. Ele deu a data e ele falou: tem tal data para trabalhar. Se você não coloca a data, você não se preocupa com aquilo. É tipo o trabalho de escola e trabalho de faculdade. A professora fala assim, ó, por exemplo, hoje é dia 1º. Aí a professora fala assim: você tem que entregar o trabalho dia 10 na faculdade. Você tem um prazo. Você não tem um prazo. Quando você tem um prazo, você se preocupa. Quando você tem um prazo, você corre atrás. Quando você tem um prazo, você se empenha. Agora, se os seus objetivos não têm prazo, você não está nem aí. Por quê? Porque você não tem que correr, você não tem que se preocupar. E aí você fica nessa zona de conforto. Você vai fazendo a mesma coisa todo dia, na mesma intensidadezinha, não se compromete, que é aquilo que a gente está falando. Decidiu, comprometimento. Vai doer um pouco? Vai, porque você está saindo da inércia, você está saindo dessa vidinha que você está tendo. Isso vai cobrar? Vai. Isso vai custar? Vai. Mas todo custo, se você ter persistência, vai valer a pena. É aquilo que eu estou falando. Ou você paga um preço que venha valer a pena, ou você vai pagar um preço que não faz sentido nenhum. Então escolha. Continuando. Aí ele disse aqui no 8, ó: e a seguir acrescentei: se for do seu agrado, me dê cartas para que eu consiga madeira para reconstruir os muros. Ele pediu recursos. Ó, deixa eu te explicar uma coisa. Você precisa analisar quais são as ferramentas que você precisa ter para viver o seu propósito de vida. Você precisa analisar quais são as ferramentas que você tem, o que essas ferramentas fazem e como você pode utilizar essas ferramentas para que você possa crescer e avançar. Muitas das vezes você tem uma ferramenta que ela cabe certinho para fazer com que você cresça e avance, só que você não enxerga isso. Muitas das vezes você despreza o que você tem porque você não enxerga. Por exemplo, quando você estuda sobre um assunto, você acaba se relacionando com muitas pessoas que entendem daquele assunto. Aí na sua cabeça, as outras pessoas elas sabem sobre esse assunto. E aí você muitas das vezes não utiliza daquilo que você tem, porque para você, na sua visão, as outras pessoas sabem, mas na verdade elas não sabem.
Só que o fato de você andar com tanta gente que sabe sobre o assunto, você acaba sendo manipulado na sua visão. E aí, aquilo que era a ferramenta que você poderia ter destaque, você não usa. Entendeu? E quais são as ferramentas que eu preciso para crescer? Eu contei isso daí domingo passado numa igreja, e vou falar aqui para você. Acho que eu já contei, mas vou repetir. Uma empresa de pasta de dente, ouve isso daqui, uma empresa de pasta de dente, isso é real, tá? Ela contratou um engenheiro para fazer uma máquina. Por quê? Porque muitos mercados e muitos clientes dela estavam reclamando que a pasta de dente não estava vindo dentro da caixinha. E aí muitas empresas pararam de comprar com essa empresa de pasta de dente. Então o CEO da empresa contratou um engenheiro e pediu para ele criar uma máquina. Essa máquina, ela mediu o peso da caixinha para ver se a pasta de dente estava lá dentro. Se tivesse, a máquina ia normal. Se não tivesse, o funcionário, o colaborador tinha que parar a máquina, porque ficava vermelha lá a máquina, empurrava a caixinha e dava início na máquina de novo. E o processo continuava. Esse CEO pagou R$1 milhão para fazer essa bendita dessa máquina. Passou 30 dias, 15 dias, sei lá, não lembro exato. O CEO foi visitar a empresa, porque as coisas começaram a dar certo. E quando ele chegou, para surpresa dele, a máquina estava desligada. E ele falou, mas a gente pagou muito caro para fazer essa máquina, por que essa máquina está desligada? E aí, o diretor da área falou o seguinte: toda vez que uma caixinha está vazia, a gente tem que parar a máquina. Quando a gente para a máquina, dá um problema no setor, porque atrasa a produção de todo mundo. Atrasa. E o cara falou, mas o que vocês fizeram que as caixinhas estão vindo tudo certas? Os funcionários, junto com o diretor, se reuniram e compraram, sabe o que? Um ventilador. Tiraram a máquina, colocaram o ventilador, colocou o ventilador na máxima potência. Toda vez que uma caixinha vazia passava, o ventilador batia o vento, derrubava a caixinha. Não precisava parar o processo. Você está entendendo? Existem habilidades em você que é como se fosse o ventilador, que vão te levar para o próximo nível. Só que você está de olho na máquina que é de 1 milhão, sendo que você não precisa. A habilidade que está na sua mão te leva para o próximo nível. Faz você mudar de vida, faz você crescer. Você tem o conhecimento, você tem a habilidade, mas você não entra em ação. É o chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, habilidade e atitude. É o chá. Já ouviu falar do chá? Eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade e eu tenho a atitude. O grande problema é, a pessoa ela tem o conhecimento, ela tem a habilidade, mas ela não tem atitude. E aí a gente vê pessoas despontando. A pessoa não tem o conhecimento, não tem a habilidade, mas ela tem atitude. E aí ela apanha no meio da jornada, ela alcança a habilidade, ela alcança o conhecimento, mas a atitude ela já tinha e ela vai para o próximo nível. E muitas das vezes você fica aí, porque aquela pessoa conseguiu? Porque o que ela precisava, ela usou, que era a habilidade que ela tinha. Ele falou, eu preciso de madeira. Ele identificou a ferramenta. Identifica a ferramenta que vai fazer você crescer para o próximo nível. Descobriu, adquiriu a ferramenta, agora entra em ação. Porque é só isso, não tem tanta dificuldade, é o óbvio. É uma coisa que eu falo direto aqui. Nós pecamos no óbvio. Nós erramos no óbvio. Porque a gente se deixa paralisar por coisas que não deveria. Ele enxergou a oportunidade e ele foi atrás dela. Ele enxergou a oportunidade e ele foi atrás dela. Ah, John, mas eu não tenho oportunidade. Começa a agir que você cria a oportunidade. Começa a fazer que a oportunidade vai aparecer. Começa a entrar em movimento que as oportunidades vão surgir. Quando você está em movimento, você cria as suas oportunidades. Olha isso. Você comece a criar oportunidades para você. Uma amiga minha, ela começou a gravar lives, começou a gravar vídeos sobre a área de TI. Ela é uma ótima profissional. Hoje, inclusive, a tia dela está aqui. Hoje ela está com 14 mil seguidores. Ontem a gente estava conversando, ela está produzindo da hora, ela está tendo oportunidade. Ela criou as oportunidades dela e eu achei incrível, porque ela usou a ferramenta que ela tinha. E aí você fala assim, John, mas eu não tenho ferramenta. Pelo amor de Deus, tem aqui um Instagram, você tem Facebook, você tem YouTube, você tem WhatsApp, você tem TikTok, você tem uma gama de ferramentas onde você pode usar
Isso daqui é do Ricardo Jordão. Presta atenção. Presta atenção. Olha a ferramenta aqui. Ele falou o seguinte: você é pintor. Você é pintor. Não estamos falando de pandemia, tá? Vamos falar que não tem a pandemia, tá tudo normal. Só para você entender. Ele falou: você é pintor? Sou. Você não tem dinheiro? Não. Meu irmão, pega o seu celular. Mas meu celular é velho. Não importa. Pega o seu celular velho, sua câmera velha, não importa. Abre um canal no YouTube, abre uma página no Facebook, cria um grupo no Facebook, cria um perfil no Facebook e você faz o seguinte. Olha isso daqui, faz o seguinte. Pega lá o seu pincelzinho e pinta e explica. Gente, para pintar você tem que pintar assim. Você não pode pintar assim, pintar assim. Para você fazer um rodapé, você faz isso e aquilo. Eu estou te ensinando como pintar. Eu sou um pintor profissional. Eu estou dando a minha técnica para você. Agora, se você não tem condições, se você não consegue pintar, se você não tem tempo, aqui está o meu WhatsApp, aqui está o meu telefone, me contrata, fala que você me assistiu num vídeo e eu vou dar um desconto legal para você. Se você confia no meu trabalho, eu estou dando a forma como você pintar, eu estou te ensinando a técnica, eu estou te ensinando. Agora, se você não tem tempo, eu tô aqui para te ajudar. Sabe o que você está fazendo? Você está gerando confiança na pessoa. Você está dando habilidades para ela que ela não tem. E ela, pelo fato de ver que você está falando a verdade, sabe o que ela faz? Ela vai te contratar. Ela vai te contratar. Agora você despreza aquilo que você tem. Ah, mas é só pintar? Tem um monte de gente que está trabalhando que não tem tempo para pintar a sua casa, não tem tempo para pintar o seu comércio, não tem tempo para pintar as coisas. E aí você deu a ferramenta, só que a pessoa ela não tem tempo. E ela não tem tempo, ela vai arrumar alguém que ela confie. Se ela acreditar e confiar em você, ela vai contratar quem? Você. Porque você agregou valor na vida da pessoa. Continuando. Então busca novas habilidades. A pessoa passou 40 dias, 50 dias na pandemia em casa assistindo Netflix. Aí não vai. Agora, se você buscar novas habilidades, você cresce e avança. E outra, quando você busca novas habilidades, a sua confiança se eleva. A sua autoestima se eleva. Você fica mais confiante porque você tem mais habilidade. Você tem mais habilidade. Você constrói um muro nas suas emoções. Vamos continuar. O 10. Olha isso. Sambalat, o Oronita e Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem-estar dos israelitas. E aí, é isso que você precisa entender. Quando você começa a desenvolver o seu projeto, vai se levantar sim pessoas para desmotivar você, vai levantar pessoas para tentar te derrubar, vai levantar pessoas que não acreditam no seu projeto. Só que aquilo que eu já falei no projeto anterior e falo nesse, quando você se levanta, você impacta, você tem impacto e traz transformação na vida de um monte de gente. Quando você se levanta, você incomoda e irrita outras pessoas. Vou repetir, quando você começa a colocar em ação o seu propósito de vida, você traz impacto na vida das pessoas, você traz transformação na vida das pessoas, mas ao mesmo tempo você irrita e incomoda outras pessoas. Aí está uma questão, ou você se move para impactar pessoas, ou você se move para dar atenção para pessoas que estão irritadas porque você acreditou em você. Toda pessoa frustrada, ela muitas das vezes não quer que você evolui, porque ela demonstra a fraqueza que tem nela. Ela demonstra. Ontem eu disse sobre isso. Cara, você tem a oportunidade de gravar uma música, só que você não grava. Você tem a oportunidade de escrever um livro, só que você não escreve. Você tem a oportunidade de criar uma dança, um hit, você não faz. Você tem a oportunidade de tocar um violão, mas você não toca. Você despreza aquilo que você tem. Não despreze, isso é um princípio. Tudo aquilo que você despreza, você perde. Se você tem uma música, grava ela, coloca no YouTube. Ah, mas John, ninguém vai gostar. Não importa, não é isso que você queria. Então faz, porque muitas das vezes você não está tendo resultado porque você não está fazendo. Aí depois você vê uma música que é um lixo fazer sucesso e você fala assim, como é que essa música faz sucesso? Aí eu falo, mas peraí, você teve a sua música, você não gravou, você não postou, você não lutou, como é que você quer destaque? Aquilo que eu sempre falo, há um trono aqui, alguém vai sentar e reinar nesse trono. Quem? Quem acreditar em si e quem entrar em ação.
Quem acreditar em si e quem entrar em ação. Quem acreditar em si e quem entrar em ação. Se você não acreditar em você e você não entrar em ação, aquele que tem uma música lixo, aquele que tem um livro lixo, aquele que tem um filme lixo, ele vai entrar em ação e ele vai sentar no trono e ele vai ser aplaudido. Sabe por quê? Porque você que era para ser aplaudido, mas você não entrou em ação. É momento de você acreditar em você e começar a entrar em ação. Ele acreditou nele. O Sanbalat Tobias não gostava dele, mas ele estava pouco se lixando para Sanbalat Tobias, porque ele sabia o futuro que ele tinha que escrever para ele. Ele sabia o que ele tinha que fazer hoje para alcançar aquilo que ele determinou como visão de futuro. 2, por isso a importância de ser seguro e ter a autoestima lá em cima. Quando você não constrói um muro para proteger suas emoções, o primeiro impacto te derruba. Aquilo que eu falei, quem procura por aceitação vive com seus muros baixos e qualquer coisa te derruba, qualquer coisa te derrota, qualquer coisa te magoa. Quem sempre procura por aplausos, na primeira rejeição a pessoa cai. Não viva a despeito de aplausos, a pessoa concorda ou discorda de você. Problema por exemplo, se você assistir aqui e você não concorda, é simples, é só não assistir, é simples. Aí a pessoa vem aqui e faz um comentário grotesco, um comentário grosseiro. Não tem problema, não perca tempo se distraindo, porque quem sabe a sua visão de futuro é você. Quem sabe pelo que você passou foi você. E quem sabe o que você quer fazer é você. Se você está fazendo uma coisa que é legítima, uma coisa que é justa, uma coisa que é correta, uma coisa que vai trazer transformação e vai trazer vida na vida das pessoas, então acredite e vai para cima. Agora, se a sua parte emocional estiver lá embaixo, você vai apanhar. Sabe o que vai acontecer? Você entra numa depressão. E a ideia não é essa. Não é essa. A ideia é você ser forte emocionalmente. Por isso que eu tô falando, você que ainda não está no grupo do Telegram, entra aí na bio depois que acabar a live, clica no link, pega o seu planner no grupo do Telegram e entre em ação. Porque aqui não é só motivar você, é motivar e te dar um caminho, te dar ações que vão te levar a alcançar o resultado que você quer ter. Se trata disso, é sobre isso. É sobre você confiar em você, entrar em ação e ir para o próximo nível. Como, John? Se eu confio em mim, se eu confio no meu projeto, se eu confio no meu plano, se eu acredito fielmente que eu consigo, eu consigo. Agora, se você está emocionalmente abalado, se você vem de uma estrutura de um passado onde é frustração, o que você construiu é um nível de frustração. E aí você se move. Você não quer se mover por conta das suas dores do passado. Por isso que eu falei antes, limpa-se do seu passado e comece a escrever uma história nova hoje. Com o quê? Com o know-how do aprendizado do passado que você tem. É sobre isso. É aprender com o passado para modificar o meu presente e vir mais forte no meu presente para criar uma história sensacional de futuro. É sobre isso. É sobre isso que a gente está falando aqui. Eu disse e repito, não precisa ser perfeito. Nunca se trata de ser perfeito. Nunca se trata. Porque se você ficar nesse negócio de perfeição, isso vai te frustrar, isso vai te magoar. Neemias, ele falou o seguinte: o que eu preciso? Tábua. Mas eu sou o quê? Copeiro. Não importa quem eu sou, não importa a forma como estão me rotulando. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu preciso edificar. Você sabe quem você é, você sabe para onde você está indo, você tem as ferramentas. E por que você não está dando certo? Porque tem bloqueios emocionais. Continuando. Se mova por uma visão e por um propósito, não segundo as pessoas que se incomodam. Eu vejo a pessoa começar, ontem estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim: cara, mas as pessoas não me ajudam, as pessoas não acreditam em mim. Mas aí eu falei: mas ninguém precisa acreditar em você, é você que precisa. Quando você se levantar, quando você começar a fazer, as pessoas vão ver que você não parou, e aí elas vão começar a vir, porque elas vão falar assim: pô, ele começou e ele não parou, então eu quero estar com ele, eu quero estar com ela. As pessoas precisam de alguém que tem iniciativa. Mas se você começa e você para no meio do caminho, as pessoas não querem estar com você, porque as pessoas já têm um histórico de frustração. Mas quando elas veem uma pessoa que é determinada, que é empenhada, que é esforçada, ela vem junto e ela constrói. Você vê José?
Ela constrói, ela edifica. Por que ela edifica? Porque ela está vendo que tem uma pessoa que está na frente, que não vai desistir. É sobre isso. Agora você começa o seu projeto e você desiste. As pessoas que estão ao redor, elas até querem vir com você, só que elas olham e falam assim: eu já estou tão cheio de frustração, eu já estou tão decepcionado, eu vou entrar em um barco onde eu vou me decepcionar de novo. Elas falam: não, vamos dar um tempo para ver se ele vai continuar, vamos dar um tempo para ver se ele vai avançar mesmo, vamos dar um tempo para ver se ele vai suportar, vamos dar um tempo para ver se ele vai continuar mesmo, vamos dar um tempo para ver se ele vai apanhar e ele vai ficar de pé. É isso. Quando a pessoa ela vê que você não desistiu, elas falam: eu quero estar com ele, eu quero estar com ela. O seu propósito é seu, você precisa se levantar. Por quê? Se as suas ferramentas são legítimas, usa elas. Usa elas, acredita nas suas ferramentas. Ah, mas o José está aqui. O José e eu, nós somos hipnoterapeutas. Existe um tabu imenso sobre hipnose. Não tem problema, é uma ferramenta legítima, uma ferramenta incrível. Nós não damos atenção para quem fala besteira. Nós damos atenção na ferramenta que a gente tem e a gente usa para transformação. É sobre isso. Continuando. Aí ele fala: saí à noite com alguns amigos e não havia contado a ninguém o que Deus havia posto em meu coração que o fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que estava montado. Ele vem com a mesma coisa, dizendo assim: e eu não contei até para os meus amigos. Ele fala assim: eu não contei para os meus amigos. De novo, eu não contei o que estava no meu coração para os meus amigos. John, por que você está repetindo isso? Porque muitas das vezes o seu amigo desmotiva você. Ele é seu amigo, ela é sua amiga. Sim, ele é legal, ela é legal, beleza, mas muitas das vezes é o fato desse amigo, é esse amigo que está influenciando você para que você não cresça. Às vezes as suas amizades podem ser legais, podem ser sensacionais, mas você precisa avançar. Você precisa sair desse ciclo onde não agrega para você. E ele fala: eu não contei. Por que ele não contou? Porque ele sabia que se ele contasse para a pessoa errada ia desanimar ele, ia desmotivar ele e ele ia parar no meio do caminho. Às vezes você conta para a pessoa errada e isso faz total diferença, porque são bloqueadores na sua vida. Existem pessoas que são bloqueadores do nosso propósito. Existem pessoas que não têm a mesma visão que a gente. E às vezes a gente empolgado, a gente animado, a gente, sabe, com a perspectiva lá em cima, a gente vem e fala: ô meu amigo, eu vou começar isso e isso. E a pessoa vem e joga um balde de água fria em você. Saiba guardar os seus segredos. Saiba fechar a sua boquinha e não ficar contando para todo mundo. Ele contou para a pessoa certa. Eu estou repetindo isso daí pela segunda vez, porque muitas das vezes você tem um projeto incrível, você tem até a habilidade, mas o ambiente que você está é tóxico, e aí esse ambiente intoxica você, e você se torna mais do mesmo, sendo que você tinha tudo para despontar, sendo que você tinha tudo para crescer, sendo que você tinha tudo para avançar, só que o ambiente intoxicou o seu coração, pegou as suas emoções e colocou você lá embaixo. Passa 2 anos, 3 meses, sei lá o que, você tenta se levantar de novo, e aí vem outra pessoa e fala assim: de novo você com essas ideias? De novo você com esses sonhos? De novo você com essas perspectivas? Olha lá, o fulano não deu certo, o ciclano não deu certo, meu pai não deu certo, meu pai tinha mais recursos que você. E daí? E daí? E daí? Se você tem habilidade, você confia em você e você confia no processo, se deixe, se lance no processo, acredita, permita-se, porque quando você se levanta, você faz outras pessoas se levantarem. Quando você acredita, outras pessoas passam a acreditar junto também, porque quando você começa, você vai sendo fiel ao que você se propôs, você se compromete, você faz mesmo. Daqui a pouco você impacta uma pessoa, traz impacto em outra, e daqui a pouco você está vendo, você já impactou um monte de gente que acreditava, mas estava paralisada, porque por conta da frustração e
daquela contaminação do local, você foi a ferramenta que elevou aquelas pessoas, e aquelas pessoas entram em ação e começam a viver coisas sensacionais, porque você acreditou em você. Quando um se levanta, esse um levanta um monte de gente. Quando um acredita, ele traz esperança no coração de outras pessoas. Seja a pessoa que vai trazer esperança para outras pessoas, como John, vivendo o seu propósito de vida, vivendo o seu projeto, acreditando em você, crendo em você, confiando em você, confiando nas habilidades que você tem. Sim, sabendo que você não é perfeito, mas você está num caminho de aperfeiçoamento, você está num caminho de ser a sua melhor versão. Você não tem que ser hoje, você pode dar os primeiros passos hoje. Se trata de 1% hoje, 1% amanhã, mais 1% depois. São 365 dias. Daqui a pouco foram 365% que você cresceu, que você avançou, que você evoluiu. Aí aquilo que a gente sempre fala. Eu deveria ganhar royalties desse livro aqui, ó. Eu deveria ganhar royalties desse livro aqui. Porque o tanto de gente já comprou esse livro só porque eu mostro ele. Mas voltando. Aí você vem ler um livro. Não é sobre ler, é sobre estudar o livro. Você estuda o livro, pega as habilidades desse livro, aplica e cresce. Aí você vem, pega outro livro, não lê, você estuda o livro, pega as habilidades que ele tem, o conhecimento que ele tem e aplica e cresce e avança. E aí você traz mais impacto, traz mais transformação na sua vida e na vida de outras pessoas. Continuando, então, não conta o que está no seu coração para qualquer um. Começa a trabalhar em silêncio e deixa que os resultados falem por você. Continuando, 13. Da noite saí pela porta do vale da direita do Fonte do Dragão e da porta do Esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Ele foi analisar aonde ele estava. Você precisa analisar como está a sua vida agora. Porque muitas das vezes você define uma visão de futuro, mas você não analisa o agora. E aí você se frustra, porque você cria uma imagem absurda de uma coisa que você não vai conseguir. Agora quando você analisa o agora te ajuda a avançar. Então ele foi analisar. Eu analisei, tem que fazer assim. Beleza, quais são os recursos que eu tenho que levantar? Quais são as habilidades que eu tenho? Quais são os recursos que eu tenho no momento para que eu possa avançar? Se você se mover pelos recursos que você não tem, você vai ficar frustrado. Pega os recursos que você tem, coloque em ação e faz gerar mais recursos. Primeiro, analise onde você está, do que você precisa para que você chegue onde você quer chegar. O que eu posso fazer agora para melhorar? Então faz agora. A pessoa ela fica focada numa coisa que ela não tem. A pessoa ela fica focada numa coisa que não está na mão dela. A pessoa fica focada numa coisa que não contribui com o crescimento dela. Tira a sua visão daquilo que não faz você crescer e coloca a sua visão e o seu foco, a sua energia, a sua disposição naquilo que você tem hoje e que contribui para o seu crescimento. E aí você trabalha naquilo que você tem, e isso que você tem vai fazer você avançar um pouco. E aí esse pouco vai te dar novas habilidades. Aí você junta a sua energia, a sua disposição, o seu empenho novamente naquilo que você tem, não naquilo que você não tem. Não é sobre o que você não tem, é sobre o que você tem. E aí você coloca impacto naquilo que você tem, coloca força naquilo que você tem, e você desponta mais um pouco, cresce mais um pouco, cresceu mais um pouco, mais energia, mais disposição, mais empenho, mais força naquilo que você quer ter, naquilo que você tem. E aí você cresce mais um pouco. Aí na hora que você vai ver, você cresceu aqui, daqui a pouco você cresceu tudo. Agora, se você não dá o primeiro passo, fica difícil. Numa estrada, estrada lá de viagem, que não tem as luzes do lado, é só luz de carro. O seu carro ele não ilumina a estrada inteira, ele ilumina só um pedaço. E o que precisa é só esse pedaço para você enxergar e avançar um pouquinho. Quando você dá o primeiro passo, você dá o segundo passo, daqui a pouco eu tô aqui, ó. Olha, é isso, é sobre isso na sua vida.
Só que você não se move porque você sempre quer ter o máximo. Não dá. E de novo eu não consegui terminar a live. Eu vou voltar. Faltam mais 1, 2, 3. Faltam 3, tá bom? Eu vou voltar. Se você gostou e se você quer estar aqui comigo, eu vou voltar para terminar esses 3 pontos, tá bom? Esses 3 pontos. Eu espero que esteja fazendo sentido para você. Eu já volto. 5, 4, 3, caiu. Já volto.